Fala pessoas, tudo bom? Mais um vídeo aqui. Hoje vamos continuar falando sobre Ansible e a ideia da aula de hoje é a gente falar sobre inventários dinâmicos. Isso é um assunto muito legal para quando você está brincando numa AWS, GCP ou Cloud da vida, porque nesses ambientes você está criando e destruindo máquinas ao tempo todo. Então, ao invés de você ter que ficar fazendo update de um arquivo estático sobre qual que é o IP, qual que é o hostname, você consegue configurar o Ansible para que ele vá na sua cloud, procure as tags e crie os grupos por você. Hoje eu vou estar mostrando para você os baby steps disso e no final eu vou mostrar um exemplo mais parrudo de como que isso seria feito. A gente não vai logar em nenhuma máquina, a gente só vai ficar brincando com Ansible e Ansible Inventory mesmo, mas eu acho que vai ajudar muito vocês a entender um pouquinho mais dessa ferramenta. Vamos então começar do começo. O que a gente quer fazer? A gente quer tentar criar grupos baseado em tags que estão na AWS. Para isso, eu subi uma maquininha lá e eu vou mostrar para vocês como ela está agora. Se a gente vier aqui para a AWS, a gente pode ver que já tem uma aplicaçãozinha rodando aqui. Vamos dar uma olhadinha em tags. Não tem nada demais essa máquina aí, tá? A gente pode ver que a gente tem uma tag chamada env, uma tag chamada name e uma tag chamada type. A gente pode ver que o name e o type estão iguais, mas ignora isso também. A gente vai focar mais na como que eu posso pegar essas tags e transformar em grupos para o Ansible. Então vamos voltar para o terminal. Para a gente fazer isso, o Ansible disponibiliza, quando você instala ele, uma collection que é o AWS EC2. Esse é um plugin que foi também escrito em Python, que a gente vai utilizar para conseguir fazer essa conexão com a AWS, listar todas as EC2 que estão em uma determinada region e conta, e assim criar os grupos dinamicamente baseado nas tags das instâncias. Vamos ver isso. Então, se eu der aqui um bat no AWS EC2, que o bat é um cat bonitinho, a gente pode ver que esse file aqui a gente tem, ele é um YAML, e a gente está utilizando o plugin AWS EC2, que era o que eu estava conversando com vocês. Para configurar o profile, né, e aqui é uma parte também que você precisa mudar depois, baseado no profile que você tem aí na sua máquina, aqui eu posso definir alguma conta específica onde eu quero que esse Python execute. Então, no nosso caso aqui, eu estou colocando o meu profile, que é o AWS Souza. E eu também estou especificando uma region. A minha máquina está rodando em West East 1. Então eu vou colocar aqui a region ou regions que eu gostaria. Então vocês podem ver que é uma lista, tá? Poderia passar mais de um. Vou chamar aqui então o nosso amigo Ansible Inventory. Eu vou passar para ele esse YAML, né, que é o plugin que a gente está especificando para ele fazer o Dynamic Inventory para a gente. E eu também vou passar que eu quero o graph disso daqui. Eu quero ver como que ele vai carregar os grupos e os hosts desse cara. A gente pode ver que ele trouxe o group alls, e a gente pode ver também que tem um grupo chamado AWS EC2. Ele colocou esse host dentro dele. E você pode ver dentro dele que tem um host, que é aquela máquina. A gente pode até verificar que é a 5491, exatamente igual a esse IP público aqui, que aqui no caso é o DNS padrão da AWS. Vamos dar uma incrementada nisso para a gente ver como que a gente consegue pegar essas tags que estão lá. Antes disso, eu vou dar aqui um list só para mostrar para vocês todas as variáveis que o Ansible carrega. Ele pega da AWS quando ele está fazendo o getting facts lá. E a gente pode usar qualquer uma dessas variáveis como inventário, como group vars. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui, se a gente der uma subida, a gente pode ver o que a gente vai querer focar agora, tá? Mas a gente poderia tentar fazer coisas do tipo, vou querer fazer grupos baseados em security group, na region, na subnet, aí é contigo. Mas no nosso caso, vamos fazer aqui que é o tags, e eu vou querer fazer um grupo tag env. Vamos tentar fazer isso. Eu vou abrir então ele para a gente modificar o AWS EC2. E a gente pode ver que a gente tem os mesmos campos que a gente estava trabalhando antes. E agora vamos adicionar novos. Vamos primeiro adicionar o Keyed Groups. Então aqui eu vou pegar chaves, né? Keyed Groups, eu vou criar grupos baseados em chaves. Então o estilo dele é o seguinte, eu vou passar para ele uma lista de objetos. Eu vou especificar aqui que eu quero, que no nosso caso aqui é tags, env. Então essa daqui vai ser, ele vai tentar gerar grupos baseado nessa tag. Vamos dar uma aplicada e ver o que acontece. Vou executar aqui o graph de novo para a gente dar uma olhadinha, e aí a gente já pode ver que existe um novo grupo, que é o underscore dev. Esse underscore aí é porque esse script ele vai tentar separar palavras. Então
ele vai tentar colocar como se fosse um prefixo antes, que a gente pode colocar, é um dos parâmetros lá no Keyed Groups, ou você também pode colocar um sufixo, alguma coisa do tipo, mas a ideia disso daí seria com que esse tag env fosse o sufixo e antes a gente colocasse alguma outra coisa, do tipo, eu poderia colocar a region, poderia colocar o AWS Souza. Então essa é a ideia desse underscore. Mas no nosso caso aqui, eu vou tirar ele só para ficar fácil, tá bom? Então vamos voltar lá para o file e a gente vai modificar o campo separator. Então eu vou escrever aqui separator e vou deixar ele vazio. Vou executar de novo. E a gente pode ver que agora ele removeu o underscore e a gente tem só o dev. Legal? Então, esse é o nosso primeiro passo. Essa é uma coisa muito interessante do Dynamic Inventory, é que eu consigo criar grupos baseados em tags. Vamos criar mais um grupo para ver se cola isso na cabeça de vocês. Vou abrir o arquivo de novo. E aqui eu vou criar mais um. Então, copiei as mesmas coisas de lá. E agora eu quero fazer com a tag type. Porque essa tag poderia ser alguma coisa do tipo da sua aplicação. Ela é front-end, back-end, é um Nginx, é um banco. Aí vai da sua imaginação. Vou executar de novo. E olha que interessante, agora a gente tem, né, o valor, né, daquela tag do type era aplicacão. Então a gente tem o aplicacão, dev e o padrão dele. Legal? Isso que é o interessante desse Dynamic Inventory. A gente consegue começar a fazer uma coisa relacionada às tags. A gente não precisa criar um arquivo estático e ficar cuidando dele. Outra coisa que vale também mencionar é que quando a gente está fazendo esse graph aqui, a gente está vendo o Ansible está tratando o host como se fosse o DNS privado, né, da AWS. A gente pode mudar isso também, caso a gente queira utilizar o host vars depois. Para isso, vamos abrir de novo o arquivo e a gente lá no final vai alterar um campo chamado hostnames. Nele eu posso especificar uma lista de variáveis que vão estar lá carregadas no Ansible, que eu gostaria que ele trocasse o nome. Então eu estou fazendo um depar aqui. E no nosso caso eu vou colocar o IP address. Vamos executar. E a gente pode ver que ele modificou agora. Agora não é mais o DNS, eu estou pegando o IP. Isso daqui pode ser interessante para vocês também. Vocês podem fazer esse hostvar por uma outra tag, uma coisa do tipo. Eu acho que é só legal também frisar. Uma coisa também que dá para fazer é você modificar a conexão que você vai fazer. Ao invés de usar um IP público, você pode passar por um proxy interno e aí você acessa a sua rede privada. No nosso caso aqui, eu estou tentando deixar o mais simples possível, eu não vou entrar em nenhuma máquina, não vou executar nenhum playbook. Eu só quero mostrar para vocês essa criação e como fazer o debug desse inventário. Vamos terminar essa primeira parte mostrando para vocês como que cria subgrupos dentro desse inventário dinâmico. No inventário normal, como eu tinha mostrado na aula passada, você pode criar os seus grupos usando os colchetes. E aí você poderia criar um outro grupo, né, um outro colchete, daí você colocaria o nome, dois pontos, children. E lá dentro você colocaria a referência para os outros grupos. No caso do inventário dinâmico, você pode fazer isso com tags. Então você pode colocar um campo lá no Keyed Groups que aquela tag ela é filha, né, ela é parente de uma outra tag. E assim o Ansible vai encadear isso. Eu sei que é meio estranho falando assim, deixa eu mostrar para vocês na prática. Então eu vou abrir aqui de novo, e aqui embaixo vamos dizer que eu gostaria de ter um grupo dev, e dentro dele eu gostaria de ter os types. Então aqui dentro do type, eu vou colocar o parent group, e aí eu vou passar aqui um pouco de Jinja, mas aí eu vou colocar, né, que eu vou procurar uma variável dentro das minhas variáveis, que é o tags env. E se eu executar de novo o nosso gráfico, a gente pode ver que agora a gente tem o grupo dev e dentro dele a gente tem uma aplicação. Essa aqui é a parte legal, a gente começa a fazer esses encadeamentos. Esse exemplo aqui eu sei que ele é muito bobinho, ele é pequeno, então vamos partir para uma coisa mais complexa, com mais ambientes e eu explico melhor. Antes da gente ir para lá, deixa eu só frisar uma coisa para vocês. Esse nome, AWS_EC2,
nesse arquivo que a gente está utilizando como inventário dinâmico, ele é necessário, tá? Então, caso você queira criar outros ambientes, caso você tenha outros profiles, outras regions, você precisa fazer um arquivo qualquer que finalize em aws ec2.yml. Então, no próximo exemplo eu vou mostrar para vocês como que a gente faria com dev homolog, né, fingindo um ambiente de dev, fingindo um ambiente de homolog, porque eu estou tudo na mesma conta, eu estou só usando um outro campo dentro do AWS EC2 YAML, que é um campo de filtro por tag, eu só estou fazendo uma firula mesmo, então você precisa colocar qualquer coisa, finalizar com AWS EC2. Então, digamos que eu queira renomear isso daqui. Eu vou renomear para teste AWS EC2 YAML. Com isso aqui, eu posso dizer para vocês que funciona, tá? Se você tentar com outro nome, esse plugin não vai aceitar desse jeito, tá legal? Agora que eu mostrei para vocês um pouquinho desse beabá de como que funciona o AWS EC2, esse plugin, né, para você se conectar na AWS e fazer essas queries, vamos ver um exemplo mais real, tá? Eu não vou estar fazendo login em nada, mas eu criei aqui um Terraform para que vocês também quiserem fazer aí de casa, subir esse ambiente. A gente só vai ficar brincando com variáveis, não precisa subir isso tudo, mas eu acho que esse exemplo faz fixar na cabeça como que funciona esse groups vars, children dentro de group vars e como que você pode estruturar na sua cloud. Então a primeira coisa eu vou mostrar para vocês bem rapidinho o que eu fiz aqui. Se a gente der um ls, a gente pode ver que a gente tem vários arquivos .tf. Uma coisa que eu quero que você mude aí de casa quando você estiver vendo isso, é vir aqui em Profile e mudar para o profile que você está utilizando. Aqui no meu caso eu estou usando o AWS Sousa, no seu caso vai ser diferente. Você também pode usar o default se é a sua primeira vez setando a sua conta, tá? Mas por favor mude aí, senão não vai funcionar. A gente tem aqui umas coisas muito simples, a gente pode ver aqui no AMI-TF que a gente tem a parte de pegar uma AMI com query lá na AWS, a gente está pegando o Amazon Linux 2, nenhum segredo aí. E a outra coisa é aqui em dev e homolog, são idênticos os scripts. A gente está utilizando o módulo de EC2. Então, esse módulo aqui ele vai subir duas máquinas, uma primeira, outra segunda. Eu não tenho criatividade nenhuma para nome. Então, a gente pode ver aqui a aplicação primeira, segunda, que vai ser os nomes. E aqui em tag está a nossa brincadeira. Então, a gente tem a tag env e a tag type. Isso daí que a gente vai utilizar para montar os nossos inventários dinâmicos. Mesma coisa com dev, também banco primeiro, banco segundo, eu até escrevi errado, eu vou arrumar depois. E a gente também tem as tags, a única coisa diferente aqui que é o type banco, tá? Não type application, beleza? Aqui a gente tem algumas coisas com output, só para vocês verem o que está acontecendo, mas não precisa dar uma olhada nisso daqui, isso vai além do vídeo de hoje, tá bom? Mesma coisa a gente pode ver em homologação, a única coisa que muda é que a gente está utilizando a env on, tá bom? Vamos dar um apply nisso daqui e ver o inventário. Terraform apply, auto approve. Vamos esperar rodar. Aí na sua casa, execute primeiro o init para ele carregar os módulos. Depois dê um plan para você ver o que está acontecendo. E só depois você dá um apply, tá? E também o número de aplicações aqui que eu estou utilizando, eu tentei colocar o T2 Micro, então em tese entra no free tier da AWS, mas pode ser que tenha alguns extras aí, eu não vejo nada, tem que ver também a sua cota, mas cuidado, se estiver aplicando alguma coisa na AWS, você pode acabar pagando alguns centavos por isso, tá bom? Vamos terminar aqui e eu já volto. Beleza, executou aqui e ele fez o output mostrando os IPs, os public DNS e o private IP. Então, tudo certinho aqui. Isso é só para a gente conectar. No exemplo que a gente vai fazer, a gente nem vai conectar na instância, então nem se preocupe com isso. Então, vamos para o folder do Ansible, que eu vou mostrar para vocês o que eu quero fazer com isso. Beleza? Estou aqui agora no folder do Ansible e a gente vai dar uma olhada nele como que ele está estruturado. A gente pode ver que a gente tem o dev AWS EC2 e o on AWS EC2. A gente já toca nisso, tá? Mas esses são os nossos inventários por ambiente. E aqui a gente tem também aquela famosa pasta que a gente viu no episódio passado, que é o Group Vars. Vamos dar uma olhada para ver como que ele está estruturado aqui. Eu vou dar um ll-t. Esse ll é só um alias para um comandinho chamado exa, que deixa tudo bonitinho, tudo colorido. Depois eu posso até falar dele para vocês.
E a gente pode ver que ele está estruturado com algumas pastas e, como a gente viu no vídeo passado, isso seria grupos para o Ansible, tá bom? Então a gente tem aqui um grupo chamado aplicacão, um grupo chamado banco, um grupo chamado dev e um outro grupo chamado on. A gente também pode perceber que dentro de dev e on a gente tem outro grupo chamado aplicacão e banco. Esse daqui é a ideia dos filhos no Ansible, o children, que a gente pode combar variáveis. Então a gente pode dizer que quando a aplicação estiver em dev, eu tenho x variáveis e eu posso ter variáveis também globais, que é a ideia do global app e do global db, tá bom? Vou tentar explicar para vocês em nível de precedência para ver se faz sentido, tá bom? A menor precedência, ou seja, as variáveis que serão sobrescritas, é essa daqui. Seria o dev app vars, tá? No caso, se a gente estiver aplicando para aplicacão. Então aqui a gente tem esse daqui. Se a gente tiver outras variáveis, tanto em global dev quanto em global app, serão sobrescritas, tá? O nível mediano, eu já dei spoiler, seria o global dev, tá bom? Então você pode ver que aqui eu tenho o folder dev e eu tenho um global dev vars. Variáveis aí irão sobrescrever o que está na aplicacão. E em cima disso tudo, para o grupo aplicacão, tem as globals app vars. Isso aí vai tanto sobrescrever o dev app vars quanto o global dev vars, tá bom? Esse daí é o que tem maior precedência quando a gente estiver carregando as variáveis no Ansible. Para provar para você essa parte de precedência e como o Ansible carrega essas variáveis, eu vou abrir aqui o VS Code só para a gente dar uma navegada mais fácil entre os YAMLs, tá bom? Vamos então começar isso daqui mostrando as variáveis de menor precedência, que seria a dev app vars. A gente pode abrir aqui e a gente vê que a gente tem a primeira variável chamada appver, então a gente tem a versão dela que é a 1.1.5. A gente tem um banner também escrito esta aplicação foi codada com os pés, quem nunca. E aqui também a gente tem o DB user, então a gente está falando que o usuário para conectar nesse banco é teste. Legal? Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora em como que está a Global Dev, né? Vamos para o intermediário. Na Global Dev, a gente tem aqui uma variável chamada dbConnection. Então, essa parte aqui, eu consigo configurar para todos os grupos que estão em dev uma string de conexão. Então, é só um jeito de facilitar. Vocês podem colocar aí inúmeros tipos de exemplos que você pode fazer, do tipo, eu quero que o meu ambiente de dev tenha uma variável x, esteja configurado de uma maneira, é aí que você vai pôr. Mas se a gente for aqui em aplicação no maior precedência, a gente pode ver aqui que a gente tem um outro banner. Alguém aí mudou para não ficar feio, né? A gente pode ver aqui que o banner é essa é a melhor aplicação do mundo. Vamos ver quem ganha de quem aqui então. Vou fazer exatamente do mesmo jeito que a gente estava fazendo, não vou criar um playbook para dificultar as coisas, vamos deixar isso simples. Então, vamos lá. Vou executar o nosso bom e velho amigo Ansible, vou colocar qual grupo eu quero, que é o aplicacão. Vou passar o inventário para ele, que é o dev, que daí aqui eu dividi só para a gente ficar entre ambientes. E aqui eu vou chamar o "-m", então eu vou executar um módulo, vou chamar o debug para a gente dar uma olhadinha. E aqui eu vou passar o argumento que seria var igual a banner. Quero ver quem está ganhando nisso daqui. E a gente pode ver que a Global App está sobrescrevendo a variável do dev app vars por causa dessa precedência. Com isso, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode deixar algumas coisas específicas lá dentro em dev, mas caso seja necessário fazer um patch, fazer alguma coisa, você pode colocar isso lá na Global e aí todos os outros grupos vão assumir essa variável. Essa é a beleza dessa parte de Group Vars com Children, tá bom? Vamos dar uma continuada e eu mostro mais alguns poucos exemplos. Vou te mostrar outro exemplo aqui que também fica muito fácil de entender e eu acho que é até mais fácil de entender do que eu estava mostrando com o banner. Vamos dar uma brincada com o AppVer. Então a gente pode ver aqui que em Global a gente tem a versão da aplicação como 1.1.0. No Global Dev a gente tem ela como 1.2.0 e na aplicação, que seria a que está com a versão mais nova, né? A gente tem a 1.2.5, tá bom?
Vamos dar uma olhada e a gente vai removendo isso e aplicando para ver. Vou executar o mesmo comando, só que agora eu vou procurar a variável appvar. Ó que interessante. A primeira coisa que a gente tem aqui é a 110, então está exatamente igual ao outro exemplo, a gente pode ver que está pegando da global. Vamos remover a global aqui para ver o que acontece? Lembrando que em dev a gente tem a variável 120. Executando de novo, a gente pode ver que agora ele está pegando do global dev. E se a gente remover a global dev, executando de novo, a gente vai ter a 125, tá bom? Fez sentido? Vamos então voltar para o nosso bom amigo, o Ansible Inventory. Vamos dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Ele vai ajudar a gente a debugar para ver o que está rolando com as nossas variáveis. Vamos nessa então. Ansible Inventory, vamos dar um menos i dev. E aqui a gente vai passar o nosso grupo, que é o aplicacão. E eu vou querer fazer um grafo dele. Vamos só fazer o grafo só para ver o que acontece. Quando eu dou um graph, a gente pode ver que ele só retornou os hosts que estão com o grupo aplicação. Beleza. Agora vamos dar um menos menos vars para ver o que está rolando. Vai aparecer muitas variáveis, mas vamos focar apenas naquelas que a gente fez, tá? E eu acredito que eles estão mais aqui em cima. A gente pode ver aqui o banner, que essa é a melhor aplicação do mundo. E também por aqui a gente vai conseguir ver o DB User e o DB Connection. Legal? Então ele está utilizando, por mais que esteja em outros folders, você está vendo que o Ansible está carregando todas aquelas variáveis. Isso que é o legal de utilizar o children dentro do Ansible. Vamos dar só mais uma olhadinha aqui. Em vez do aplicacão, eu quero chamar o dev, para a gente dar uma olhadinha também em como que ele ficou estruturado. A gente pode ver que a gente, dentro de dev, a gente tem o grupo aplicacão e o banco. Então aqui eu posso aplicar, e vocês viram lá no VS Code que eu tinha, né, folders separados tanto para o banco quanto para a aplicação, que eu consigo fazer variáveis globais tanto para os dois, né? E aí vocês podem ver aqui, os 4 hosts estão sendo contemplados, e isso que é a magia, né, do Groupvars. Beleza?